para que abríssemos a Bíblia. Com muito carinho, a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no Salmo de número 73, para meditarmos esta noite. Salmo de número 73. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Apenas esses versículos 1, 2 e 3 para darmos início. Todavia, eu gostaria que você deixasse o livro aberto. Deixa sobre o colo a palavra de Deus nas suas mãos. Nós vamos dar continuidade à leitura daqui a pouco. Amados, o autor deste salmo é o excelente músico de Israel chamado Asaf. Asaf, sem dúvida, foi um dos principais cantores de Israel. A Bíblia, em Crônicas, nos diz que ele foi o fundador dos corais que cantavam no templo. Ele era muito entendido na área de música. Ele vivia para a música. Como levita, ele se apresentava no templo, dirigindo os grandes corais e levando toda a comunidade judaica, hebraica, a adorarem o Senhor. 24 horas por dia havia adoração no templo. A Bíblia faz menção de que Asaf tinha uma escola de composição de salmos, ou seja, uma escola de música. Salmos são hinos. E as pessoas vinham até ele para aprender a compor. E ele as ensinava. Quem sabe em uma das ruas de Jerusalém, lá estava Escola de Música Asaf e Companhia Limitada. Muitas pessoas iam até ele para aprender e ficavam maravilhadas pelo conhecimento que ele tinha na área musical. Dá-nos a entender que Asaf tinha mais ou menos 60, quem sabe 70 anos de idade, quando escreveu o Salmo de número 73. Ou seja, como levita, havia nascido para tal, sido instruído para tal, havia tido a formação de músico de primeira linha, e ele se destacou entre os seus pares. Asaf era conhecido em todas as fileiras de Israel. Quem já não ouvira falar de Asaf nos seus dias? O que chama a atenção neste salmo é que depois de quase 60 anos de crente, de músico, de ministro da música na casa do Senhor, ele quase se desvia. Ele chega à conclusão de que toda a sua vida fora um terrível desperdício. E ele começa a colocar em dúvida a bondade e a soberania de Deus. Dois fatores de grande relevância na teologia bíblica: a bondade e a soberania de Deus. Será que Deus é tão bom como diz? Será que Deus é tão soberano? Imaginem, por não estar presente, eu me sinto muito à vontade para citá-lo como exemplo. O que vocês achariam se pastor José Pimentel de Carvalho, agora dia 18, próximo mês, ele estará completando 52 anos de ministério pastoral. Só de pastor, 52 anos. O que vocês acham se ele chegasse aqui na igreja um domingo à noite e dissesse: irmãos,
Eu estou decepcionado com Deus. Seria um baque para todos nós aqui. Pois foi mais ou menos isso que aconteceu com Asaf. 60 e poucos anos na igreja, vivendo para Deus, com Deus, conhecendo a essência do judaísmo, as suas leis, e de repente ele diz: espera aí, tem alguma coisa errada com Deus. Acho que Deus não é tão Deus como ele diz ser. Essa introdução nos traz duas lições de grande relevância. Primeira, é que mesmo os homens mais firmes podem enfrentar momentos terríveis de conflitos filosóficos e teológicos. Mesmo os heróis de Deus, se é que Deus tem herói, mesmo estes, às vezes balançam, se questionam. E Deus nos permite ter esses questionamentos. A segunda lição é que nós devemos ser mais amorosos e compreensivos para com aqueles que são surpreendidos pela dúvida. Porque há muitas interrogações e há muitas coisas que fogem à nossa compreensão, principalmente quando nós entramos na área de Deus. No versículo 3, Asaf, ele mostra a razão da sua quase queda. Ele diz assim: olha o 2, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E aí ele reitera o que acabara de dizer: pouco faltou para que escorregassem os meus passos. No 3 ele dá razão. Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele começou a comparar a sua vida, o seu quinhão, as suas dificuldades, em contrassenso com aqueles que nunca se curvavam para adorar a Deus. E ao fazer essa comparação, ele começou a ver que existe alguma coisa errada em tudo isto. E a partir do versículo 4, ele nos dá a razão da sua quase queda. Ele mostra-nos as características do homem sem Deus. Em primeiro lugar, ele questiona a Deus acerca do perfeito estado de saúde dos homens maus. O versículo 4, veja: não há aperto na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. Espera aí, Deus. A primeira coisa que leva-o a um questionamento profundo é o perfeito estado de saúde dos homens maus. E ele começa a ver, olhe para cá. Espera aí, eu conheço irmão fulano, irmão ciclano, são fiéis, crentes, canela de fogo, estão acamados, não podem nem vir à igreja. Como alguns me ouvem agora, pela Marumbi, pela Nova de Paz. Não é porque não puderam, é porque não quiseram, porque não puderam estar aqui. E aí Asaf olha para a vida de alguns playboys dos seus dias, de mulherengos, de bandidos, e ele começa a comparar e dizer assim: Deus, eu acho que existe alguma coisa errada. Como pode ser, Deus, um homem ímpio, mundano, ter perfeita saúde, enquanto muitos dos teus servos estão acamados, enfermos, e morrem em situações drásticas? Que Deus bom é esse? E permite um servo seu morrer desse jeito.
desenganado pelo médico. As doenças são tão sutis e terríveis. Elas não batem a porta da nossa casa, entram, se instalam e dizem: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E você pede a Deus, e você ora, dizendo: Deus, o que é esta perna inchada para ti? Mas às vezes parece que Deus não está nem aí com a nossa perna inchada. Se Deus, eu tenho razões sobejas para questioná-lo, porque eu não sou neófito. São 70 anos de Assembleia de Deus, digamos, se vivesse nossos dias. Como se explica a Deus um contrassenso desse? O ímpio lá fora aprontando, e com saúde. Olha a expressão dele. Versículo 4. Não há aperto da sua morte. Os seus corpos é forte e sadio. Em segundo lugar, o que traz mais argumento à tese de Asaf é que muitos ímpios ganham a vida com facilidade, sem necessidade real de trabalho. Muitos. Até parece que ele conhecia o Brasil. Até parece que ele teve uma antevisão dos nossos dias. E o que argumentou a sua tese é que muitos ímpios ganham a vida com facilidade, sem necessidade real de trabalho. Versículo 5, eu estou pregando Bíblia. São livres das tribulações dos mortais. Parte A do versículo. A Bíblia Viva diz assim: eles não precisam se cansar. Alguns ímpios têm facilidade na vida, ganham a vida sem real necessidade de trabalho. Suor eles não têm, porque o ar-condicionado é de primeira linha. Ou seja, por outro lado, algumas pessoas fiéis a Deus, idôneas, maduras, passando fome, às vezes dificuldade, apertos. E Asaf começou a ver os dois quadros e disse: Deus, será que tu és tão bom assim? Porque olha lá o ímpio. O ímpio prosperando na sua impiedade e o justo tendo dificuldade na sua justiça. Mais ou menos o quadro. Vamos ver. Do crente cheio do Espírito, com a Bíblia debaixo do braço, canela de fogo, crente de verdade até debaixo d'água. No ponto do ônibus, esperando o ônibus passar. Palitozinho, amarrotado. E esperando o ônibus, é um dia de chuva. E de repente vem o ímpio, explorador, deplorável, déspota, sanguinário, terrível, mundano ao extremo. Vem na sua BMW, dono do mundo. Aí passa por uma poça e lá vai água suja no pobre do crente. E aí Asaf começou a olhar para isso e dizer: peraí, eu acho que Deus está deixando a desejar. Eu acho que existe alguma coisa errada. Que Deus bom é esse que permite uma situação, um contrassenso como esse? O versículo 5 e a parte B diz assim: eles não são afligidos pelos males humanos. A Bíblia Viva diz assim: nem passam pelos problemas e dificuldades dos outros homens. Muitos ímpios, na sua impiedade, prosperam. A vida de muitos perversos é um sucesso aos seus próprios olhos.
não tem duplicatas vencidas, não tem cheque predatado, está aqui na igreja preocupado com aquele que vai entrar amanhã no banestado. Muitos ímpios não se preocupam com isso. Os filhos não passam fome. E Asaf começou a olhar para esses detalhes. Espera aí. Abundância na mesa. Os filhos dos ímpios comem caviar e lagosta. Outro dia lagosta e caviar. E o filho do justo às vezes pede para o pai comprar um pote de iogurte e ele não tem condições. Alguns não se preocupam quando chega a época das aulas, porque simplesmente vão e compram do melhor material, e alguns justos começam a se preocupar com o ano letivo por vir já em setembro do mês anterior, do ano anterior. Diz, meu Deus, vai chegar março, e como que eu vou fazer? Não passam pelos problemas e dificuldades dos outros homens. Parte 6a diz assim: portanto a soberba lhe cinge o pescoço como um colar. Eles estão adornados de orgulho, de vaidade, de arrogância. Muitas das vezes as facilidades da vida acabam deformando o caráter de um homem sem Deus. É assim ou não é? Vá pedir alguma coisa para ele, para você ver se você ganha. Pior não é isso. Pior é o que está no versículo 12. São assim os ímpios, e sempre estão em segurança, e as suas riquezas aumentam. Asaf diz: Deus, espera aí, Deus, aonde tu vai chegar? O ímpio na sua impiedade, prosperando, extorquindo, passando por cima do justo, abusando, tem saúde, tem carro de primeira linha, mora em bairros classe A, nobríssimos. E o justo, Senhor, passa às vezes por tantas dificuldades. Que Deus bom é este. Para reforçar sua tese, havia ainda seu terceiro argumento. Em primeiro, o perfeito estado de saúde dos homens maus. Em segundo, eles ganham a vida com facilidade, sem real necessidade de trabalho. Terceiro, muitos deles vestem-se de violência. 6b. Vestem-se de violência como de um adorno, como de um manto. Diz outra tradução. 7. Os olhos deles estão inchados de gordura. Não tem limite às imaginações do seu coração. 8. Zombam e falam com malícia, e na sua arrogância ameaçam com opressão. Quanto mais têm, mais querem. Dispostos a pisar nos menos favorecidos, dispostos a trapaças, a extorsões. Já assistiu esse filme? Parece que ele conhecia os nossos dias. E ele começa a comparar tudo isto, a vida do justo com a vida do ímpio. Diz: Deus, além de serem arrogantes, além de ganharem a vida sem necessidade real de trabalho, além, Senhor, do perfeito estado de saúde, eles são violentos. Eles passam por cima de quem eles acham melhor, não pedem licença, e eles estão aumentando, estão crescendo, estão se enriquecendo. E para finalizar a sua tese, ele termina mostrando o quarto ponto, que eles são irreverentes, para piorar, com as coisas de Deus. Versículo 9, a parte A. Erguem a boca contra os céus
blasfemam. Além de serem tudo isto, que já é demais para o nosso bom gosto, eles ainda são irreverentes para com as coisas de Deus. Lembrando-os que a irreverência é um sintoma de um caráter distorcido. E eles são irreverentes. Deus, Assembleia de Deus, igreja, crente, nós somos povinho para eles. Eles até falam em nome de Deus, sabe que hora? Para contar suas anedotas, suas piadas, suas irreverências. Muitos são artistas de cinema, outros são apresentadores de programas, e alguns de nós às vezes sentamos no sofá, cruzamos as pernas e os braços e rimos com as suas piadas. E alguns programas têm até alguns quadros cômicos para humilhar a igreja, como sátira. E alguns de nós temos a coragem de dar gargalhadas com programas como estes. E às vezes viemos para a igreja e não sentimos nada da unção do Espírito. Porque estamos nos assentando às vezes à mesa dos escarnecedores, tendo prazer em coisas que Deus detesta. E Asaf viu o gosto deles pela difamação. O 9b diz: e a sua língua percorre a terra. Outra tradução diz: suas calúnias se espalham por toda a terra. Ou seja, olha para cá, nas suas rodadas de cerveja, aí eles contam as proezas, os casos que tiveram na semana, o vexame que causaram algumas secretárias, as conquistas, as coroas, os encontros pelas esquinas, pelas praias, pelas praças. É o que diz a Bíblia. E a sua língua percorre a terra. Outra tradução: suas calúnias se espalham por toda a terra. No versículo 10 e 11, ouça antes de ler. Por causa do sucesso e da prosperidade dos ímpios, desse tipo de gente, o povo simples da terra acredita que Deus não está preocupado com a vida moral dos homens. Afinal, aqueles que agem dessa forma prosperam. É o que diz o versículo 10 e 11. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Olha o que diz a Bíblia Viva. Por isso o povo confuso procura orientação com estes homens e aceita tudo o que eles dizem, como se fosse água pura da fonte. E ainda pergunta: será que Deus sabe o que está acontecendo aqui embaixo? Será que o grande Deus entende o que se passa na terra? Eles são protótipos, eles são modelos, e alguns deles escrevem best-seller de como enriqueceram. E tem até crente lendo o livro de Paulo Coelho para saber algumas coisas etéreas que fogem à compreensão, e estão negligenciando a palavra. Aí Asaf disse: olha, Deus, contra este argumento, eu acho que não existe tese que possa derrubar. Tem alguma coisa errada em toda essa história, o senhor me desculpe, mas são 70 anos de crente. E eles estão sempre em segurança. E eles estão sempre enriquecendo. E aí ele chega a uma triste conclusão de seus questionamentos, que está no versículo 13 e 14. Ele diz assim: na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência, porque o dia todo sou afligido,
sou castigado cada manhã. Parei. Do que me valeu estar na igreja, ser fiel a Deus? Na verdade, Asaf, nos seus questionamentos, ele lamenta o tempo que perdera como ministro de música. Já pensou, o pastor Pimentel diz assim: olha, eu perdi tempo, joguei minha vida fora. 52 anos de pastor, foi um desperdício. Pois foi o que aconteceu com Asaf. De que me adiantou tudo isso? Vida pura e honesta para quê? Tudo em vão. Vida sexual pura, cobiça freada, a distensão do prazer do pecado. Quantas vezes eu quase pequei? Quem sabe Asaf tinha pensado, mas refriei, disse: não, eu não vou pecar para não entristecer a Deus. Mas não adiantou nada. Olha lá, o fulano de tal peca e está enriquecendo, está crescendo, está aumentando, tem saúde. E eu aqui, e tantos justos que refrearam as suas vidas, passando dificuldade, passando necessidade, enfermos, juntando migalhas de manhã para comprar o pão. Tudo foi inútil. Não devo estar absolutamente preocupado em me abster de tudo isto, já que aqueles que o fazem não são impedidos de prosperar. Em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos com vocês. Que triste conclusão. Que poço fundo esse de Asaf. A corda tinha que ser muito extensa para chegar lá embaixo. Pior não é isso. Pior é que muitos de nós já nos encontramos em situação assim. Pior do que isto é que muitos de nós já invejamos os ímpios, a sua moral promíscua. E alguns de nós teve o desejo de estar no lugar deles. Esses dias eu parei no sinaleiro, e aí estacionou um camarada aqui no lado, outro no outro e o outro atrás. Aí, conhecendo lá essa passagem, eu olhei para os dois carros do lado e de trás, e eu queria a cabeça para fora. Eu disse: ei, Deus, dá uma olhada aqui. O outro olhou para mim e disse: será que ele está olhando para ver se vai chover hoje? Eu disse: Deus, tem alguma coisa errada nisso. Olha eu aqui, como diz o Júnior, com a minha BMW, Brasília meio velha, e um outro ímpio, não conhece a Deus, carro zero, melhores apartamentos, e você, sua camisa. Alguns de nós já estivemos no lugar de Asaf. Se você não, falta talvez algumas léguas para chegar lá, mas eu já passei. E aí Asaf, o versículo 15, ele diz assim: olha, se eu tivesse dito, falarei assim. Eu não tenho ninguém para desabafar as minhas angústias e as minhas perplexidades. Se eu falar para algumas pessoas os meus questionamentos, eu vou decepcionar muita gente. Eu vou escandalizar meia dúzia de crentes. Meu Deus do céu, irmão Asaf, nosso ministro de música, cobiçando, comparando-se com o ímpio. E ele diz assim: olha, eu não podia falar nada, porque senão eu teria atraído a geração de teus filhos, ou seja, eu iria escandalizar toda a congregação. Versículo 16, ele diz assim: quando tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Há muita gente, queridos, vivendo o drama de Asaf. Eu lhes confesso
em letras maiúsculas, que as nossas igrejas estão cheias de Asafs contemporâneos, que não conhecem como Asaf, senão a teologia da prosperidade, e acham que ser cristão é sinônimo de prosperar em todos os sentidos, economicamente. Por um lado, sim, mas isto não é regra, é exceção. Asaf não conhecia Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em mim há de ser revelada. Aleluia! Você não deu um glória, você perdeu uma baita de uma oportunidade. A vida dele estava por um fio. Quase me desviei, diz ele, é um testemunho próprio. Todavia ele não deixou de frequentar o templo, de ir à igreja, de entrar no santuário. E numa destas idas, Deus lhe abriu os olhos. Olha o que diz o versículo 17. 16 para completar o pensamento. Quando tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então Deus me abriu os olhos. Quem sabe Deus possa lhe abrir os olhos nesta noite, e você possa sair daqui cônscio e se colocar diante de Deus e: Deus, quem sou eu para ter tão grande privilégio de poder estar assentado nos bancos desta igreja, numa noite como essa? Da onde eu saí, Senhor? Quem era eu, Senhor? Onde estaria eu esta noite se não fosse a tua misericórdia, a tua benevolência? Alguns de nós aqui estaríamos no inferno esta noite, se Deus não tivesse misericórdia de nós. E Ele nos colocou aqui, não assentados em bancos, não, senhores. Membro de banco é pau e prego. Nós somos membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais do que assentado em bancos, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E se você não estiver, o problema é seu, porque este é um privilégio que Deus abre a todos que queiram se assentar, ser vizinho de arcanjos e querubins, e ver a sua glória a cada manhã, e de se acordar pela manhã, e dar de cara com Deus, e sair para o serviço com Ele, e passar o serviço com Ele, e voltar com Ele. Este é um privilégio que todos podem ter. As emoções da vida cristã, amado, se você não está usufruindo, é problema seu. Esta noite você pode fazer um pacto com Deus, e: Deus, chega dessa miséria, eu quero ser teu vizinho a partir de hoje. E o Espírito de Deus pode se derramar sobre ti. Aleluia! Eu peço que o Espírito do Senhor nos abra os olhos aqui esta noite para ver. Até que entrei no santuário. Entrar no santuário é mais do que entrar na igreja, é mais do que vir no templo físico. Alguns de nós não vemos nada porque entramos só no templo físico. E no templo físico a gente vê falha. No templo físico a gente vê o comprimento do vestido da irmã, o cabelo do irmão. No templo físico a gente vê murmuração, a gente vê descontentamento. Isso é no templo físico. Há uma série de coisas a serem colocadas a questionamentos aqui esta noite, se olharmos com os olhos humanos. Mas quando você entra no santuário de Deus, você vê a sua glória manifesta sobre o povo. E a minha oração esta noite é que Deus nos dê o privilégio, mais do que entrar na Assembleia de Deus, eu quero entrar no santuário de Deus. No santuário de Deus há regozijo, no santuário de Deus há paz, no santuário de Deus há vida com abundância, no santuário de Deus há emoções para a vida cristã, no santuário de Deus há línguas estranhas, no santuário de Deus há solução para os nossos problemas, há cura divinas, há milagres, há dons espirituais, há abundância no Espírito. Oh, que o Espírito de Deus pegue na sua mão esta noite, e Ele fará isto só se você deixar, permitir, porque Ele respeita o seu livre-arbítrio e não fará nada que você não permita que Ele faça. Que esta noite eu e você digamos: Espírito, me leve no santuário de Deus, porque eu quero ver mais do que os olhos, do que os meus óculos podem avistar. Eu quero ver o que está por detrás. Aleluia, aleluia. Curve a sua cabeça só um instante.
Feche os teus olhos e faça esta oração. Ó Espírito, 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 leve os nossos cultos a serem feitos no santuário de Deus, para avistarmos a glória do Altíssimo, a mão do Senhor, a ação benevolente do Espírito, o movimentar do Espírito. Ah, Senhor, ficar no templo é frio, ficar no templo é ruim, ficar no templo é voltar vazio para casa, mas entrar no santuário é voltar cheio, é voltar renovado, é voltar ungido, é voltar mais consagrado, é voltar mais crente. Leva a tua igreja, leva o púlpito, leva o coral, leva a banda, leva as irmãs, leva os irmãos, os adolescentes, os jovens, por que não as crianças? Leva-nos a entrar no teu santuário esta noite, para vermos o que os olhos humanos não conseguem ver, mas só pela fé se avista a manifestação do Espírito, porque eu duvido que tu não estejas no teu santuário aqui esta noite. Aleluia! 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 Olhe para cá. Até que entrei no santuário de Deus. Aí a coisa mudou. Aí eu entendi o fim dele. E Deus lhe mostrou, olha aqui. Deus lhe mostrou pelo menos duas coisas. Primeiro, Deus lhe mostrou que os negócios, fama e glória de um homem sem Deus estão construídas sobre bases lisas e que seus pés podem deslizar a qualquer momento. A vida de muitos desses que prosperam, a Bíblia diz que é como um sonho. A maioria deles se acordam dentro do inferno. Quão terrível é para um homem como esse, ímpio na sua impiedade, o fim da sua vida. Ele se aterroriza ao pensar na eternidade, na morte. Estava dormindo uma madrugada e o telefone tocou e alguém disse: pastor, o senhor se colocou à disposição para que eu ligasse para o senhor a qualquer hora. Desculpe a liberdade, mas o caso é muito extremo, muito urgente. Era um doutor da cidade. E ele disse: meu pai está morrendo. Pelo amor de Deus, vem até aqui. 15 minutos depois eu entrava naquela casa. O pai dele era dono da metade da cidade. Um homem que extorquiu muita gente. Um homem ímpio. Um homem que odiava a igreja e os crentes. O que ele pudesse fazer para prejudicar o evangelho, ele faria. Ele fez. E faria. Quando eu entrei naquele quarto, eu senti que havia pelo menos uns 100 demônios naquele quarto. O ar estava pesado. Eu senti o impacto. E ele gritava e dizia: ai, não me deixem só. Fazia um mês que não podia apagar a luz, que não podia ficar sozinho no quarto. Tinha que ter gente 24 horas por dia pegando na mão dele, alimentando, e ele uivava. Uivava, não gritava, ele uivava como animal. Quão triste foi ver aquele homem que não pôde nem parar para me ouvir. Os uivos, a agonia, o sofrimento abafaram a minha voz. Por aqueles dias,
Não foram muitos depois. Eu fui chamado dizendo: pastor, a irmã Maria está morrendo. Ela teve uma estranha visão esta madrugada e ela pede que o senhor vá urgente na sua casa. Ela quer pegar na sua mão antes de morrer. Que privilégio. Lá fui eu, lá na zona rural, 25 quilômetros de Rio Negro. Quando entrei na sua casa, de sapé, o chão era batido, um cômodo de 3x3, ali era a cozinha, ali era banheiro, era sala, hidromassagem, era tudo. Ela só tinha aquilo. Morava de favor nos fundos de um terreno de alguém, para que não ficasse na rua. Moreninha, muito morena, bem escura, até brilhava. Crente, canela de fogo, fiel a Deus, não faltava ciclo de oração, apesar da sua idade avançada. E quando eu entrei, 10 horas da manhã, eu a vi fraca no seu leito. E eu dobrei meu joelho ao lado da sua cama, peguei na sua mão e disse: irmã Maria, eu vim aqui orar pela senhora, porque eu não quero que Jesus leve a senhora. Eu preciso da senhora. Eu quero que a senhora fique um pouco mais aqui com a gente. Eu preciso das suas orações, que toda a vida que ela me via, pastor, estou orando pelo senhor. E eu pensei muitas vezes que as minhas proezas eram o resultado da minha intelectualidade ou da minha consagração, mas o Espírito me mostrou que muito se devia ao joelho daquela velhinha. Eu, sabendo disso, disse: Jesus, eu quero que a irmã viva mais. E disse isso para ela. E ela me puxou assim, quase que tive que me debruçar por cima do corpo dela, da sua boca, para ouvi-la sussurrar, dizendo: pastor, não, por favor, não peça para Jesus me dar saúde, porque eu não quero. Hoje, pastor, hoje, às 5 horas da manhã, ele entrou aqui no meu quarto, na minha casa, e ele disse para mim, ele veio ao lado da cama: aqui onde está o senhor? E ele olhou para mim, pastor, e ela deixou uma lágrima cair. Ele é tão lindo. E ele disse para mim: minha serva, hoje, antes que o sol vá embora, eu venho te buscar. Quando o senhor chegou aqui, eu pensei que era ele. Pastor, eu estou esperando por ele. Ah, que ele não está aí. Aí quem teve que chorar fui eu. E quando foi às 3:30 da tarde, a irmã Maria subiu ao encontro do Senhor. Xambarabacaba, jura que ela é vassoura, bala chapa. Aí eu comecei a ver que vale muito mais a pena morrer pobre com Cristo do que rico sem Ele. Se você não deu glória agora, você perdeu o culto essa noite. Aleluia! É melhor morrer pobre com Cristo do que rico sem Ele. Você é muito mais rico do que você possa imaginar. Você tem valores que ninguém tem nessa terra, senão aqueles que conhecem a Deus. Aleluia! Essa semana, alguém disse: pastor, o senhor pensa que Deus lhe quer para cuidar de igreja, para pregar, mas Ele manda lhe dar um recado. Se é de Deus, diga, irmã. Pastor, o maior desejo de Deus não é ver o senhor ganhar um monte de alma. Aí eu tenho um passo atrás. Não é nem cuidar da central. Aí eu tenho outro passo atrás. O que é, irmão? Ele mandou dizer para o senhor que o maior desejo dele é ter intimidade. Aí eu quase caí. Porque é demais para nós. E isto não é um privilégio meu. Isto é um privilégio de cada um de nós que estamos aqui esta noite. Deus quer ter intimidade contigo, intimidade. Deus se engraçou com você, jovem. Deus se engraçou, Deus foi com tua cara e ninguém tem nada a ver com isso.
o diabo nem queira questionar, porque Deus foi com a sua cara. Deus gostou de você, Deus resolveu dar para você o céu e ponto final. Deus resolveu encher você do Espírito, e o diabo que não se atravessa no meio, porque Deus passa por cima. Aleluia! Ele gostou de você, e isto é melhor do que tudo. Isto é melhor do que todo o dinheiro de Mike Tyson. Isto é melhor do que a fama de Silvio Santos. Isto é melhor do que 1000 cervejas geladas. Isto é melhor do que tudo. Deus me conhece. Deus sabe o meu endereço, o número da minha casa, e o nome da minha rua, e o número do meu CPF, e do seu também. Deus ama você do jeito que você é, e não há nada que você possa fazer que Deus vai deixar de gostar de você. Ele gosta de você. Ele sabia que você seria uma dor de cabeça, que você daria trabalho, que você daria prejuízo, mas Ele resolveu gostar de você e ponto. Aleluia. Curva a sua cabeça um instante só. Fecha os teus olhos. Levante a tua mão direita, se quiser a esquerda, e fale alguma coisa linda para Ele. Diga a Deus: eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não sei aonde tu quer chegar, mas eu quero, Senhor, te adorar. Eu quero que o teu Espírito não deixe de investir na minha vida, porque eu, que já te dei muitas tristezas, eu vou te dar ainda muita alegria. Eu vou te dar ainda muita alegria. Senhor, eu vou te dar ainda muita alegria. Oh, tu vais ter orgulho de dizer que é meu pai, que eu sou teu filho. Só quero que o teu Espírito não deixe de trabalhar, de investir na minha vida. Deus vai te usar, jovem. Deus vai te usar, obreiro. Deus vai te usar, Nazário. Deus vai te usar, Davi. Deus vai te usar, Vanzuíte. Deus vai te usar muito mais, pastor Raimundo. Não é o ponto final. Aleluia, é o meio da estrada. Tem muito ainda pela frente. Deus vai te usar, coral. Deus vai te usar, banda. Deus vai te usar, Durães. Deus sabe das tuas necessidades. Deus sabe do que você passa. Mas Deus se engraçou com você. E não recue, porque Deus vai cobrar de você. Deus vai te encher do Espírito para te dar capacidade para fazer a obra, para estar à frente. Não foi Pimentel, não foi pastor Raimundo, foi Deus que te deu essa responsabilidade. Aleluia! O Senhor quer te usar, igreja. Tu és a menina dos olhos de Deus. Oh, embora não entendamos muita coisa, a Ti seja a glória esta noite, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, que coisa linda, amados. Vamos nos preparar para a aterrissagem. Aperte os cintos de segurança. Em último lugar, a verdadeira riqueza que Deus mostra no santuário para as aves. Em primeiro é que os negócios, a fama, a glória de um homem sem Deus estão construídas sobre bases lisas, e que seus pés podem deslizar a qualquer momento. Vocês lembram do rico, da parábola do rico e o Lázaro? Deslizou os seus pés. Pai Abraão! Manda, Pai Abraão, que ele venha molhar a ponta da minha língua. Para amenizar, escorregou. E o Lázaro estava no seio de Abraão, sendo consolado pelo Senhor. Em último lugar, Deus mostra para as aves. É o que está no versículo 18 e 19. Quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, os desprezarás como fantasmas. 24 diz assim: mas tu guias-me com o teu conselho, e depois me receberás a glória. Ele não tinha visto isto. Muitos de nós ainda não. Em último lugar, segundo lugar, Deus lhe mostra que a verdadeira riqueza e prosperidade não é a dos soberbos, mas daqueles que têm Deus como sua herança. O que está na Bíblia? Eu estou pregando Bíblia. Olha o que diz o versículo 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais do que a ti. A minha carne, 26, e o meu coração desfalecem,
mas tu és a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Deus lhe mostra a verdadeira riqueza é daqueles que têm Deus como Espírito. Obrigado. Outra tradução diz assim, o versículo 26, minha saúde pode acabar, meu coração pode ficar doente, mas tu serás sempre a fortaleza da minha alma. Tu és a minha eterna riqueza. Vale glória? Não existe, amados, e é aí que alguns de nós às vezes pecamos. Não existe um versículo na Bíblia, nem meio, que nos diga que pelo fato de sermos cristãos, estamos isentos. Não existe isso. Se assim fosse, ser crente fosse símbolo de nunca mais ficar doente, e nunca mais ter problema econômico. Agora sou crente, não tenho, nunca mais vou ter problema financeiro, nunca mais. Se assim fosse, muita gente seria crente por interesse a essas coisas. Deus não quer. Se existe uma coisa que o diabo fica endemoniado, em parafuso e não entende, é exatamente o oposto disso. Ele não entende como um cristão normal passa por dificuldade e ainda permanece fiel a Deus. Porque na teologia demoníaca as pessoas só lhe são fiéis enquanto ele, entre aspas, as abençoa. Está entendendo? À medida que essas pessoas deixam de serem abençoadas pelo diabo, elas ficam céticas. Agora ele fica em parafuso, não pode. Como pode um negócio desse? Sem dinheiro, passando necessidade, na cama e dando glória. Isso é demais. E ele não vai entender mesmo. E é exatamente nessas situações que Deus é glorificado. Sabe por que Deus não curou a sua perna inchada ainda? Porque Deus quer mostrar para o diabo que com perna inchada ou sem perna inchada você é crente de verdade. Aleluia! Porque o diabo acha que você só vai ser crente, só vai ser fiel se ele curar a sua perna. Mas Deus diz, não, vai lá e toca nele para você ver. Tira tudo que ele tem. Aí tirou. Aí o diabo fez uma caravana no inferno, alugou 100 ônibus, vão todo mundo lá para casa de Jó. Ele vai blasfemar. Aí armaram a arquibancada, e ficou todo mundo na arquibancada dizendo, agora ele vai blasfemar. Vamos torcer, blasfema Jó, blasfema. E todos eles, blasfema. E ele se curva, veste-se de saco e cinza, se levanta, e sobre o seu rosto e diz, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem demônio correndo até hoje, não sei o que vai parar, mas a arquibancada virou de perna para baixo, e a glória de Deus foi instalada na casa de Jó, porque com saúde ou sem saúde, Jó era crente de verdade, com os filhos ou sem filhos, ele era crente do mesmo jeito, com mulher ou sem mulher, ele era crente do mesmo jeito, e são nestas situações que Deus é glorificado. Deus quer que cada um de nós tenhamos a posição de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos currais não hajam vacas, quer dizer, ainda que nada dê certo, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Jesus, se me deres saúde, maravilha, mas se não me deres, maravilha do mesmo jeito. Com dinheiro, sem dinheiro, glória a Deus. Com saúde ou sem saúde, glória a Deus. Empregado, desempregado, glória a Deus. Glória a Deus. O diabo fica endemoniado com isto. E a igreja vai dando glória. E daqui a pouco vamos ver a glória por dentro. Porque hoje vemos por fora. Mas Deus dará com quem tem compromisso com Ele. Ele não entende. Vocês dobrem os joelhos, senão vocês vão para a fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, é o último aviso.
negócio aqui vai tocar os pífaros e vocês vão todos para a fornalha. Falou, olha rei, o nosso Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso, Ele é poderoso e Ele poderá nos livrar da tua mão e da tua fornalha. Se Ele quiser, Ele faz isso. Agora, se Ele não livrar, fica sabendo que nós estamos comprometidos com Ele até o pescoço. Nós vamos para a fornalha, mas não dobramos o joelho. Oh, que maravilha! Diga esta noite, Deus, se tu resolveres este problema, glória. Mas se tu não resolveres, glória do mesmo jeito. Glória a ti, Senhor! Glória a ti, Senhor! Glória a ti, Senhor! O diabo está preocupado e Deus está testemunhando através de você, Joaquim, Maria. Deus está testemunhando através de você, mostrando que você é crente canela de fogo, que você está comprometido e você não está interessado na bênção, você está interessado nele. Ele é mais importante do que a bênção para você. Aleluia! E aí, quando Asaf vê tudo isso, se ele fosse um gaúcho, ele diria, pátria. Aleluia. E aí ele, lembra de você aqui que é gaúcho. E aí ele toma uma posição bem definida. No versículo 28 ele diz assim, para mim agora, já que Deus me abriu os olhos, 28, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus, e a partir de hoje eu anunciarei todas as tuas obras. Fui visitar o pastor Mário Rosa, saudoso Mário Rosa. Lembram dele? Fazendo falta, né? Fui visitá-lo durante todo o trajeto. Eu fiquei preocupado. Cadê a irmã Alice? Está aqui? Não está. Está pregando. E eu, durante todo o trajeto para o hospital, disse, Deus, o que eu digo para um homem como esse? Como que eu faço para consolar o pastor Mário Rosa? 3 dias depois ele morreu. Entrei na UTI, abri a Bíblia ali, versículo. Ele pegou na minha mão, ele dizia, puxava o fôlego. No outro fôlego ele dizia, glória a Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu vejo um anjo aqui dentro dessa UTI. E soltava uma rajada de língua estranha. Aí, em vez de eu consolá-lo, eu fui consolado. Aí o médico me parou na saída e disse, o senhor conhece ele? Conheço, pastor da nossa igreja. Falou, diga para mim, o que ele tem?